nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre como calcular o campo elétrico devido a duas ou mais partículas, né? Então veja aqui esse desenho, né? Nós temos aí duas cargas elétricas. Cada uma delas gera um campo elétrico, certo? Então você pode escolher ao redor dessa figura onde você quer medir a intensidade desse campo, né? Então nós vamos ter um campo resultante devido a ser duas cargas, né? Se fossem três cargas, seriam três campos que iam resultar em um só, certo? Então nessa situação que nós temos duas ou mais cargas, nós temos que calcular o campo elétrico resultante. Então eu escolhi aqui um ponto P qualquer, né? Esse ponto aqui eu vou chamar ponto P, né? Eu quero saber como é que eu faço para calcular a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Então como é que a gente faz? A gente faz o prolongamento, certo? O prolongamento do sentido aqui, ó, do ponto até a carga. A gente faz essa conexão, ó, do ponto onde eu quero medir até a carga. E nós vimos na aula anterior sobre campo elétrico, né, que cargas positivas geram um campo divergindo, saindo dela, certo? Então, a partir do ponto, a gente continua a prolongação do sentido do vetor, ó. Então você tem essa projeção aqui, ó, saindo, ó, divergindo, porque é uma carga positiva, certo? Então esse campo aqui eu vou chamar de campo 1, vetor campo elétrico 1, devido a essa partícula 1 aqui, certo? Que ela é positiva, então no ponto ela gera um campo saindo do ponto, certo? E a carga 2, como seria o campo dela? Bom, carga 2 é negativa. A gente viu que na aula anterior, quando a carga é negativa, o vetor campo elétrico dela é convergindo para ela. Então é do ponto, ó, convergindo para a carga, certo? Então nós temos esse vetor campo elétrico aqui, ó, E1, que é o campo devido à carga positiva, e nós temos esse campo aqui, o E2, ó, que é o devido à carga 2, que é negativo. Então vai ser do ponto chegando na carga. Você sempre tem que fazer essa análise quando tem duas ou mais partículas, para saber quem é o campo resultante. Então ainda não defini quem é o campo resultante. Aqui é os dois, é o campo devido a cada uma dessas duas. O campo resultante vai ser essa projeção aqui, ó, para você fechar o chamado paralelogramo, certo? Então o campo resultante, deixa eu fazer com outra cor. O campo resultante vai ser esse aqui, ó, essa projeção aqui entre esses dois vetores, o E1 e o E2. Então esse campo que eu chamo de campo elétrico resultante, vetor campo elétrico resultante, certo? Então ele depende desses dois. Assim como se eu tivesse três ou mais cargas, ele ia depender deles, ok? Então o que acontece? O campo elétrico resultante nesse ponto P vai depender de quem? Vai depender da soma do campo elétrico 1 devido à carga 1 mais o campo elétrico 2 devido à carga 2. Vai depender dessa soma aí, né? Então perceba que se tivermos aí N partículas eletrizadas em cada ponto do espaço que tiver sob a influência dessas cargas, teremos N vetores para representar cada campo criado por elas. Então o vetor campo elétrico resultante, ele representa a soma desses N vetores, certo? Então se eu tivesse N vetores, eu ia continuar aqui a soma para encontrar o resultante, ó, mais N. Então o enésimo vetor. Então aqui, dependendo de quantas partículas eu tiver, o campo elétrico resultante vai ser sempre essa soma, ok? Então espero que tenha entendido aí, né, o que é o campo elétrico devido a duas ou mais partículas. Você encontra o resultante, analisando sempre aquela ideia que eu mostrei na aula anterior. Se a carga elétrica é positiva, né, ela está gerando um campo em torno dela, as linhas o sentido do vetor campo elétrico dela é divergindo dela, ó, saindo no popular, certo? Em todos os pontos em torno dela,
que é o sentido do vetor campo elétrico. Em cada ponto é saindo. Já a carga negativa, né? A carga negativa é o contrário, ó. É convergindo no popular, chegando na carga, certo? A carga negativa é chegando no sentido do vetor campo elétrico, e se a carga for positiva é saindo da carga, assim como a gente viu aqui no desenho. Lembrando que a análise é a partir do ponto onde eu quero medir essa intensidade do campo saindo ou do campo chegando na carga, certo? Nunca eu desenho aqui não, os alunos costumam fazer aqui, ó, que é um erro. Ah, é positivo, é saindo da carga. Sim, mas eu não quero aqui saindo da carga, eu quero saindo a partir do ponto onde eu quero medir, certo? É importante frisar isso com vocês, beleza, galera? Então, era isso por hoje. Valeu!